Bom dia. Bom Bom dia. dia, Bom dia. professor. Bom dia, Sr. Professor. Gostaríamos de começar por agradecer ter aceitado o nosso convite para a realização desta entrevista. Com todo o gosto, mas primeiro tenho que vos dizer o seguinte. Vocês nem imaginam a pontaria que tenho, porque eu há 10, 15 minutos atrás acabei de receber uma notícia da Agência Espacial Europeia em como uma das missões em que eu estou ligado acabou de ser aprovada. Portanto, se eu começar, enquanto estou a falar com vocês, aos saltinhos e a deitar fumo pelas orelhas e assim, as estrelinhas a saírem aqui da minha cabeça, não se apoguentem, porque é normal, porque são anos de trabalho e apesar de eu estar ligado a outras missões, mas esta vai ter uma componente portuguesa no primeiro dia do resto da minha vida em relação a isto, portanto, há dias bons, mas não é sempre assim, não é sempre assim. Bom, muito bem, vamos ao que interessa. Eu vou ajudar com as perguntas que vocês têm, e está tudo interligado, como vocês estão a ver, não é? Muito bem, sim. O meu nome é Maria Gomes e sou aluna do 12º ano do curso de Artes Visuais no Colégio de Lamas. E vou deixar os meus colegas apresentarem. Olá, professor. Meu nome é Marta, tenho 17 anos e frequento o 12º ano de Ciências e Tecnologias no Colégio de Lamas. Bom dia, sou o Tiago, tenho 17 anos e também frequento. Sim, em que região é que é o vosso colégio? Em que cidade é que é? É no Norte de Aveiro, Aveiro. em Santa Maria da Feira. Muito bem, muito bem, muito bem. Vocês vão ouvir estes estrelinhos, que é o pessoal todo da missão espacial. É que está o pessoal tudo maluco, vocês nem imaginam, portanto. Eu espero não dizer muitos disparates agora na vossa entrevista, mas isto é um dia incrível, mesmo incrível. Bem, aqui eu soube antes dos outros, porque o delegado português da ESA, que é um astrofísico do Porto, como sabia que eu estava assim aos saltinhos e em pulgas, ele saiu lá já quase no fim da reunião para ir à casa de banho e pegou no telemóvel e disse: Pedro, e não contes a ninguém, mas já fosse selecionada. É assim, este é o lado, vai lá, mais bonito da ciência quando corre bem, quando temos um grande sucesso, se bem que isto é o princípio de uma longa estrada, não é? Isto quer dizer que vamos ter muito trabalho pela frente. Bom, mas eu estou-vos a interromper. Muito bem, então vocês são numa região lindíssima do nosso país, ótimo, e agora estou à espera do que vocês me querem perguntar, apesar de eu já saber um bocadinho, já vi as perguntas. Continuem. A nossa primeira pergunta tem como objetivo conhecermos um bocadinho do percurso profissional do professor. Será que nos poderia falar do mesmo? Hoje, com todo o gosto. Então, eu sou investigador do Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço e, além disso, sou professor na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, do Departamento de Física. Eu fiz os meus estudos em Física Teórica primeiro, depois um mestrado em Astrofísica e Astronomia, e depois fiz um doutoramento no Observatório de Paris, em França, em Paris, e tenho trabalhado, a minha investigação é essencialmente sobre atmosferas planetárias, portanto eu sou especialista em atmosferas planetárias, e uso observações, portanto faço observações com os grandes telescópios, no Havaí, no Chile, no deserto do Atacama, com o VLT, por exemplo, que é o Very Large Telescope, o maior telescópio óptico do mundo, ou noutras zonas do globo, mas também uso simultaneamente dados de sondas espaciais, como eu estive ligado antes a uma missão chamada Venus Express, da Agência Espacial Europeia. Sou neste momento cientista convidado de uma missão japonesa chamada Akatsuki. Sou representante para Portugal, portanto sou o líder do consórcio Ariel, que é uma missão espacial que está a ser preparada neste momento para, é um telescópio espacial para estudar as atmosferas dos exoplanetas, que são planetas que orbitam outras estrelas que não o Sol, estão a anos-luz de distância, bilhões e bilhões de quilómetros, são todos mundos. Mas nós cá em Portugal já estamos habituados a isso, não é? Há mais de 500 anos
que a gente anda à procura de outros mundos e, portanto, eu diria que é uma continuidade, quer dizer, eu não estou a fazer nada que os nossos avózinhos não fizessem, não é? Portanto, as escalas de tempo e de espaço é que são um bocadinho maiores, mas é sempre assim, não é? Faz 500 e poucos anos que o Fernando Magalhães deu volta ao mundo e que abriu os horizontes, mas muito do que eles faziam, que é navegação de grande precisão, de orientação de grande precisão, é o que eu faço também. Portanto, isto há uma ligação entre as coisas. Depois, estou ligado, e vou dizer pela primeira vez, atenção, para tudo, atenção, vou dizer pela primeira vez, estou no consórcio de uma missão espacial que vai estar na órbita de Vênus, chamada Envision, que foi selecionada, e estão a ver aqui o bold, sublinhado, há 20 e tal minutos atrás, 30 minutos atrás, pela Agência Espacial Europeia, e que nós vamos construir um consórcio que já está em andamento, em que parte da missão vai ser produzida e fabricada pela indústria portuguesa. Nós somos de vários países, a NASA também apoia, também vai entrar com um instrumento e com parte da missão, mas nós vamos produzir parte da missão em Portugal, estamos em negociações para isto. Vamos ter muitos cientistas do nosso grupo, a trabalhar nesse assunto, portanto, estudar a ligação entre o interior planetário e a atmosfera. Estou ligado a outras missões, como por exemplo a Bepi Colombo, que está a caminho de Mercúrio, mas que faz flybys, que é passar pertinho de Vênus e da Terra para ganhar velocidade. E nós utilizamos estas aproximações para fazer estudos simultâneos com várias sondas espaciais ao mesmo tempo e vários telescópios ao mesmo tempo. Tenho vários estudantes a trabalhar comigo, estudantes, alunos de doutoramento, ou de mestrado, ou mesmo undergraduate, mas que já estão a fazer algum trabalho connosco. E eu faço parte de uma network, portanto, de uma rede internacional em que trabalhamos com cientistas. Eu trabalho diretamente com cientistas e numa base quase diária dos Estados Unidos, da Alemanha, de França, de Inglaterra, de Espanha, do Japão, da Austrália. Portanto, é uma espécie de utopia mundial em que nós somos todos iguais, os portugueses estão na linha da frente, nós estamos na linha da frente, e que basicamente o que põe as pessoas por ordem é o mérito. Portanto, ainda há uma utopia que ainda funciona, que a meritocracia funciona, e por conseguinte há uma igualdade de oportunidades para todos. Pleno direito da Agência Espacial Europeia, que me permite a mim estar ligado a estas várias missões espaciais que eu tenho falado, e, além disso, pertence ao chamado ESO, que é o Observatório Europeu do Sul, que desenvolveu alguns dos melhores instrumentos mais desenvolvidos do mundo e que eu posso utilizar porque Portugal pertence ao Observatório Europeu do Sul. Portanto, isto são ferramentas que nós dizemos estado da arte, state of the art, quer dizer, que estão na primeira linha mundial e que vocês podem usar porque são portugueses. Portanto, nós não estamos mesmo na linha da frente. Por exemplo, em termos da detecção e caracterização de exoplanetas, é uma área da ciência em que Portugal não está atrás de ninguém, estamos na linha da frente. Portanto, há muita coisa e como há muita coisa para fazer e como há muitas estrelinhas e muitos planetas, nós precisamos de ajuda. Portanto, venham daí, porque a gente precisa de ajuda. Pronto, acho que chega. Mais. Conforme lhe dissemos, o nosso trabalho vai de encontro à forma como podemos transformar a Lua, permitindo a sua habitabilidade. São, desde logo, vários os problemas que se colocam. Comecemos pela inexistência de uma atmosfera. Acha que, à luz da evolução científica atual, será possível a criação de uma atmosfera usando, por exemplo, asteroides com gelo fossilizado? Não. Mas também não é preciso. Não porquê? Porque a massa da Lua não é suficientemente grande para manter estável, nós dizemos em equilíbrio hidrostático, uma atmosfera. Portanto, quer dizer que a gravidade é muito pequena, quer dizer que toda a atmosfera que se formasse iria se dissipar muito rapidamente. Essa é uma das questões. A segunda questão é a Lua não tem campo magnético interno. E, como não tem campo magnético interno,
o campo magnético de um planeta, como nós temos aqui na Terra, funciona como uma espécie de escudo transparente, um escudo Marvel transparente, que nos protege do vento solar, que são partículas que são emitidas pelo Sol a alta velocidade, e dos raios cósmicos. Portanto, quer dizer que nós estaríamos continuamente expostos, e a atmosfera estaria continuamente exposta a esta irradiação. E por isso ia arrancar uma boa parte dessa atmosfera muito rapidamente. Chama-se este fenómeno da depleção atmosférica. Isto é o que aconteceu, por exemplo, em Marte. Portanto, Marte tem uma atmosfera muito diáfana, ou seja, tem uma pressão e uma densidade à superfície muito baixa, é menos do que 1% da densidade e da pressão da atmosfera da Terra, cerca de 0,6%. E isso porque é que aconteceu isto? Isto aconteceu, existe no momento presente estas condições. Mas no passado, Marte já teve uma atmosfera mais densa. Então, porquê é que perdeu essa atmosfera? Eu estou a dizer, não tem campo magnético interno, hoje. Se calhar já teve no passado, pensamos que sim, há evidências nesse sentido, mas hoje, como não tem, a depleção foi acentuada e arrancou uma boa parte da atmosfera. Mas, portanto, colónias em Marte seguramente daqui a alguns anos. No vosso tempo de vida, de certeza. E espero que no meu também, pelo menos eu espero ainda ajudar, que a minha bengalinha ainda espero ir ajudar. Portanto, não é necessário haver uma atmosfera exterior para que a gente possa existir lá. Portanto, por exemplo, nós na Terra, nós temos na Antártida, há missões científicas, alguma parte do ano eles têm que estar fechados. Pronto, claro que existe a atmosfera exterior nesse caso, mas nós estamos a desenvolver tecnologias para conseguirmos viver em circuito fechado sem ser necessário, como, por exemplo, na Estação Internacional, em que há sempre portanto, não é autossuficiente, portanto, tem que estar sempre dependentes de haver missões de manutenção que levem água, que levem ar, etc., para a missão internacional. Portanto, na Lua, o que vai acontecer, e eu estou ligado a algumas das pessoas que estão, por exemplo, e eu aconselho vocês depois de falarem comigo a verem na internet, além das missões que vocês falam, da Artemísia, que é a irmã do Apolo, o que, na minha opinião, vai fazer com que a próxima pessoa, o próximo ser humano a pisar a Lua vai ser uma mulher. De certeza. Porque Artemísia, na mitologia grega, é a irmã do Apolo. Estão a perceber? A missão Apolo levou os primeiros astronautas. Eram todos homens. Mas agora já há muitas mulheres, já há igualdade de oportunidades, felizmente. Portanto, como se chama Artemísia em português, que é a irmãzinha do Apolo, eu acho que a primeira pessoa que vai pousar lá o pezinho na Lua vai ser uma mulher. Porque não? Qual é o problema? Mais uma vez, logo que seja meritocracia, para mim não há nenhum problema, antes pelo contrário. Depois, nós temos a Gateway, que é uma espécie de estação internacional que fica em órbita da Lua e que serve para a chegada das missões que vêm da Terra e depois transbordo para pequenas missões que vão à superfície da Lua e voltam, que é uma ótima ideia, inclusive. Um pouco o que os portugueses faziam há 500 anos, quando estavam a explorar o mundo, em que nem ilhas em frente a certas zonas, por exemplo, em que havia rios, etc., estabeleciam uma base de transbordo, até por segurança, etc., como a ilha de Moçambique. Há casos que nunca mais acaba na história deste género, em que as ilhas em frente à região serviam, era mais fácil de defenderem, etc., estavam mais seguros para fazer os transbordos. Portanto, estão a ver, há uma continuidade, nós vamos fazer isso agora na Lua, nós, a humanidade. Aliás, acho que devia haver uma bandeira da humanidade, ou das Nações Unidas. As Nações Unidas não têm todas as... Devia ser a humanidade. Okay. Bom, adiante. Mas respondendo diretamente à vossa questão, nós vamos poder, eu sei que vocês têm perguntas diretas sobre isso, portanto eu não vou responder tudo agora. Portanto, o que nós teremos que fazer é viver num ambiente fechado para podermos viver sem capacete, essas coisas todas. E quando vamos fora, com o capacetezinho e levar o nosso oxigênio
Mas, de qualquer maneira, esta permanência no exterior tem que ser sempre por períodos curtos por causa da radiação, como eu expliquei há pouco. Mas que se pode fazer? Claro que pode. Que vamos fazer? Claro que vamos. Porquê? Porque nós podemos. E porque acho que tem a ver com a essência da humanidade, nós compreendermos o universo onde nós vivemos. Não é só para ganhar dinheiro. É para compreender o universo onde nós vivemos. E isto é uma questão, até diria eu, ética da humanidade. Nós, claro, há muitas outras questões éticas que se põem, que eventualmente vamos conversar aqui daqui a pouco. Mas uma atmosfera de terraformação, que é como se chama, na Lua não, expliquei porquê. Em Marte já é possível fazer terraformação, só que em Marte primeiro temos que ter a certeza que não há vida. Mesmo que sejam micróbios ou bactérias, se existirem, Marte é deles, não é nosso. Cá está um problema ético. Temos que ter muito cuidado e respeitar. Porque também a vida na Terra começou de uma forma incipiente e depois evoluiu. Nós não teríamos gostado muito que chegassem cá uns aliens quaisquer e terraformassem por uma atmosfera baseada no metano e no amoníaco, em que nós torrávamos todos, não é? Não tinha piada nenhuma. Nós não existiríamos depois. Portanto, essas questões, como vem a ciência, tem que estar ligada à filosofia, à ética, etc. E nem sempre está aí, mas temos, e para a vossa geração, é uma questão muito importante. E mais, e desenvolver o direito espacial, ou seja, a lei espacial, para não haver abusos. Mas tem que se preparar antes. Uma preocupação para quando vocês forem ministros ou quando vocês estiverem a nível decisional ou a fazerem coisas na linha da frente, lembrarem-se que estas coisas são muito importantes e têm que ser preparadas antes. Porque eles andem aí, hein, os mauzinhos, não é? E, portanto, as pessoas de boa vontade têm que se preparar para não nos fazerem a folha, literalmente. Muito bem. Acho que, por enquanto, a resposta à vossa pergunta chega, porque eu sei que vocês vão a mais detalhe. Estou a ouvir. Seguindo com as questões. Um dos recursos mais necessários para a sobrevivência noutro planeta é o oxigênio. O oxigênio, juntamente com o hidrogênio, que pode ser utilizado como fonte de energia, pode ser produzido através da eletrólise de água. Tendo em conta que esse processo utiliza 4,4 kWh de energia por litro de água, acha que é um processo viável para a sobrevivência humana? Não será a resposta. Como é que eu vou responder? Eu sei exatamente qual é a resposta, mas não é de sim ou não à pergunta que vocês fizeram agora. Porquê? Não é preciso para fazer isso para todo e em contínuo para todo o oxigênio. Uma parte do oxigênio pode ser obtida a partir da eletrólise da água, sim. Não é à toa que, por exemplo, a missão Chang'e E4 o que se quer dizer em português coelho de jade, que é um nome bastante engraçado para uma missão espacial, aí vai a coelho de jade, para ali afora tem alguma piada. Mas foram à procura de zonas onde existe gelo de água na Lua. Não é à toa, é que eles estão a preparar também uma colónia chinesa na Lua. Não é à toa. Porque eles foram ao lado escuro da Lua, por outras razões que não vou falar neste momento, mas também procurar zonas onde havia gelo de água. E existe gelo de água na Lua, em costas sombrias, em desfiladeiros que são bastante vincados, onde não apanha a luz do sol diretamente, e existe gelo de água. Pois, lá continuam aqui. Mas é dia de festa. Adiante. Eu tenho muito trabalho pela frente. Continuando. Portanto, em relação ao oxigênio, há duas coisas que eu quero dizer. Não é só o oxigênio. Ao partir a molécula de água em oxigênio e hidrogênio, claro que se gasta muita energia. É por isso que o hidrogênio e o oxigênio não existem na natureza juntos, mas separados. Eles, quando se libertam imensa energia. Pronto, é mais estável. Vocês vão ver na faculdade, chama-se isto energia livre de Gibbs. Quer dizer que as coisas que a natureza gosta de viver da forma mais barata possível. Portanto, tudo o que leva a evoluir, é o princípio de energia mínima, evoluir para existir de formas mais estáveis, é o que vai acontecer. Por exemplo, não existiria oxigênio molecular na atmosfera da Terra se não tivesse sido a vida. Não fossem as algas, como vocês sabem, já estudaram estas coisas. Portanto, o oxigênio molecular é uma molécula em desequilíbrio, quer dizer que nós não estamos à espera de encontrar
oxigênio molecular em muitos outros planetas na atmosfera. Não é lógico. Se existir oxigênio molecular no planeta, uau! Pode ser pode não ser, mas pode ser uma marca de que eventualmente há vida ou algum outro fenómeno que a gente ainda não conhece. Pode ser geológico, etc. Isto é uma das coisas que a gente está, por exemplo, o metano em Marte, ou a fosfina, se calhar vocês já ouviram falar sobre isso, que foi detectado agora em Vênus, apesar de ainda haver alguma controvérsia, são detecções difíceis, mas pode ser uma marca de ter havido vida no passado, ou ainda haver, não sabemos ainda. Bom, voltando diretamente à pergunta que vocês fizeram. Portanto, numa primeira fase, claro que vamos usar água para separá-la por hidrólise, obter oxigênio e hidrogênio. Atenção, porque o hidrogênio é um combustível fantástico, a gente não vai levar petróleo às costas, não é? Nem outras coisas que o valham, portanto. É que a gente tem que se lembrar que tem que o bilhete de ida e volta, que geralmente a gente esquece do bilhete de volta. O bilhete de volta, na minha ótica, é fundamental, até é mais uma vez uma questão ética. Eu não admito trabalhar em nenhum projeto que não seja ético. Portanto, eu nunca trabalharei num projeto que seja mandar pessoas para Marte para morrerem lá sozinhas. Nem pensar. Isto não é ético. Então, o que é ético? Nós somos inteligentes, somos imaginativos, vamos arranjar a maneira de arranjar um processo de as trazer de volta. Quando vierem, querem vir cá passar férias, visitar a família, e têm que ter esse direito. Portanto, mais uma vez, a ciência deve estar de acordo, não é só fazer coisas, não é? Porque até nem se sabe se houve alguns cientistas que andaram a fazer vírus, alguns em algum planeta, e que depois ele fugiu do laboratório e a gente anda todos a morrer no mundo agora, não é? Não sabemos. Mas essa hipótese ainda está em aberto. Nunca façam isso, não admitam. Nunca. Portanto, esta é uma questão muito importante, vocês ainda são jovens, é muito importante e tem que se começar a pensar nisto desde o princípio, não é só fazer coisas para ter sucesso na vida. O que é que serve ter o sucesso se a gente vai viver amargurados o resto da vida? A ética é uma questão fundamental que tem que estar sempre a fazermos. Agora, mas a pergunta da nossa amiga faz todo o sentido, que é gasta-se imensa energia para fazer a hidrólise da água. É verdade, temos de ter isso em atenção. É uma questão muito importante. Então, vamos ter que arranjar formas híbridas, mistas, de produzir o oxigênio. Eu diria que numa primeira fase vamos produzir oxigênio e depois nos circuitos fechados temos, por exemplo, nós a respirarmos. Vamos consumir oxigênio e produzimos dióxido de carbono. A partir do dióxido de carbono pode-se reverter o processo e voltar a gerar oxigênio. E esse processo gasta muito menos energia. Já é possível. Mas, já se estamos a expirar dióxido de carbono, podemos pôr umas estufas na Lua, com muitos cuidados, como é evidente, mas a gente vai pensar no assunto e vai fazer. E ter lá alfaces, couves, berinjelas, além de para comermos, que eu sei que isto tem a ver com outra pergunta, porque não seria suficiente o que se produzia lá para manter, ou pelo menos seria muito complicado e bastaria haver um problema para morrerem todos, não pode ser. Temos que arranjar maneiras de podermos viver com conforto e com segurança. Mas também podemos produzir oxigênio a partir do dióxido de carbono com a máquina mais maravilhosa que existe em termos de tecnologia, que se chama as folhas verdes. Porque a natureza, nestes aspectos, é muito melhor do que nós. Nós, em muitas coisas, estamos a começar a aprender as formas otimizadas que a natureza tem para fazer certas coisas, como, por exemplo, produzir oxigênio. Portanto, a forma híbrida já é suficiente? Já é possível? É. Que é possível nós termos colónias de longa duração que sejam autossuficientes, significa que não têm que receber reabastecimentos a partir da terra, quer de água, quer de oxigênio para respirarmos, etc. Sim, é possível. Vamos conseguir fazer isso de certeza, e já nos próximos anos, ainda por mais. Portanto, a resposta é sim, conseguimos, apesar da questão que vocês levantaram ser muito inteligente, da questão energética, que é sempre o balanço energético, é sempre uma questão muito importante a termos em conta. Portanto, eu gostei muito da vossa pergunta.
E obviamente o que se irá fazer muito provavelmente é uma forma mista da produção e manutenção do oxigênio respirável. Muito obrigada. Os GMOs são considerados por muitos o futuro da alimentação. Se continuarem a ser desenvolvidos, poderão acabar com a fome mundial e com muitas doenças. O professor acha que é possível se utilizarem GMOs na Lua para os astronautas poderem se tornar autossuficientes? Sim, mas também pode provocar a morte em larga escala. Portanto, os organismos geneticamente modificados têm que ter muito cuidado. Por exemplo, eu sou contra a sua utilização na Terra em geral, porque isto é a mesma coisa que uma criancinha de 4 anos a brincar com fósforos. A gente ainda não sabe. Já aconteceu no passado, ao produzir os CFCs que deram cabo da camada de ozono na Terra. Felizmente nós acordamos a tempo e ainda conseguimos reverter. Mas nós temos que ter muito cuidado com o poder que nós temos, que é, às vezes a gente está a mexer em coisas, equilíbrios são interdependentes, e a gente mexer num lado podemos retirar o equilíbrio para já, por enquanto estou só a falar na Terra. Portanto, os organismos geneticamente modificados é um pau de dois bicos. Pode, por exemplo, na Terra, pode realmente aumentar as produções e termos estirpes, por exemplo, de milho, que são menos sensíveis aos insetos e às pragas, é verdade, mas, por exemplo, um terreno em que se utilizem os organismos geneticamente modificados não se pode voltar atrás. Ou seja, se vocês colocarem a seguir, uns anos depois, estirpes, eles não vão sobreviver naquele terreno. Isso é um problema? Pois é, gravíssimo, pois é. Além de que a reprodução das sementes é muito perigosa, que é, se falha, depois como é que é? Vamos comer pedras. Portanto, isto é muito, muito, muito perigoso. Isto em relação à Terra. Em relação à Lua, eu não vejo que tenha que ser por aí. Porquê? Dos organismos geneticamente modificados. Eu não estou a dizer que nós não devemos estudar as coisas. Nós devemos estudar as coisas, sim. Usá-las sem conhecermos bem os efeitos secundários que podem ter, em cadeia, em cascata, pode ser extremamente perigoso. Há uma coisa em ciência que se chama o princípio da precaução. O princípio da precaução faz com que, por exemplo, eu como cientista use uma máscara de proteção quando ando na rua. Porque eu sou um cientista. Eu ando na rua com a máscara de proteção hoje. Chama-se isto o princípio da precaução. Está bem? Ou seja, a gente diz, o ar livre, não sei o quê, mas a gente sabe, está provado. Dizem uns estudos, quando eu vou ver os estudos, foram ver umas patranhas na internet gerado por alguém que eu não conheço e que não sei qual é o objetivo daquela pessoa a pôr aquelas coisas que não estão provadas cientificamente na internet. Tem que sempre, vocês sabem que há imensas fake news e que temos que ter muito cuidado com as fontes das coisas, porque, mais uma vez, eles andam aí, os que nos querem fazer a cabeça e que nos querem controlar. Eu sou muito difícil de ser controlado, porque eu penso que na minha liberdade e com o conhecimento da ciência. E quando não sei, eu uso o chamado princípio da precaução. Bom, mas voltando ao que eu estava a dizer, o princípio da precaução para voltar à Lua. Para já, eu não vejo que seja necessária a utilização à partida de organismos geneticamente modificados na Lua. Pode ser que seja necessário, não conhecimento, porque ainda não foi uma coisa que tenha sido muito estudada até este momento. Depois, porquê? Porque para já, pragas numa estrutura que é controlada e confinada, não me parece que seja um dos maiores riscos. Podia ser necessário pelo aumento da produtividade, mas existem espécies naturais que a natureza já certificou ao longo de milhares de anos e que são extremamente nutritivas, por exemplo a quinoa, que tem os 12 aminoácidos essenciais, etc. E por que não? É um alimento completo. E, portanto, eu como cientista diria que eu preferia primeiro usar a certificação da natureza. Mas continuamos a fazer estudos científicos, portanto, que se deve estudar os organismos geneticamente modificados, deve-se estudar, claro, porque ao estudar genética podemos, por exemplo, curar
doenças genéticas, transmissíveis geneticamente. Portanto, a sabedoria é como o princípio de Prometeu. A sabedoria é sempre um pau de dois bicos. Pode servir para o bem e pode servir para o mal, não é? É por isso que há, por exemplo, os prémios Nobel, que é uma coisa boa, mas sabem a história dos prémios Nobel. O senhor Nobel desenvolveu um explosivo extremamente potente e ficou muito triste de ver que a sua invenção servia para matar milhares de pessoas de cada vez. E ele então usou a sua fortuna para instituir os prémios Nobel para o desenvolvimento da sabedoria e não só do conhecimento. Porque o conhecimento é aqui e a sabedoria é um bocadinho mais acima. Portanto, só o conhecimento não chega. Acho que já respondi a esta pergunta. Estou-vos a ouvir. Passando para a próxima pergunta. Recentemente, lemos a qual se divulgam os dados recolhidos na missão chinesa Chang'e 4, a qual que o setor referiu anteriormente. Nesta missão, cientistas chineses e alemães descobriram que, na superfície da Lua, a exposição a raios cósmicos galácticos é 2,6 vezes superior à Estação Espacial Internacional, o que pode provocar doenças graves a longo prazo. Acha que a divulgação destes dados pode pôr em causa a missão Artemis? Não, acho que não. Nem essa, nem a outras. Existem missões por exemplo, da Agência Espacial Europeia e de outros países, inclusive. Por exemplo, se vocês virem, há bocado eu ia falar nisso e depois esqueci, que é, se vocês virem na internet um projeto chamado Moon Village, da Agência Espacial Europeia, que um dos diretores é um amigo meu, Bernard Foyn, é uma missão, eu já vi os testes, já vi as maquetes, etc., desta missão que pretende construir, como o próprio nome indica, uma aldeia na Lua, para a longo prazo manter em segurança, com conforto, pessoas que vão trabalhar, que vão fazer estudos científicos, ou até turistas espaciais que vão pagar o dinheirinho que serve para manter estes projetos vivos. Pode ser uma boa ideia? Claro que pode, por que não? Agora, nós já sabemos há muito tempo, e eu já falei nisso há bocadinho, inclusive, que há muita radiação. Portanto, agora fizeram-se medições mais precisas, mas nós já sabíamos que, nós que conhecemos o fluxo solar, sabemos que a Lua não tem campo magnético, o tal protetor invisível em relação a estas partículas de alta velocidade e alta energia, e portanto nós já sabíamos que havia esse problema na Lua. Mas há uma maneira muito simples de fazer, irem a Moon Village percebem logo, que é, para já não pode carregar muita coisa, não é? Porque cada aquilo que é posto no espaço tem que usar o que existe na Lua. O que é que existe na Lua? O Sol da Lua regolito, que é o Sol da Lua, tipo de areia, aquela areia lunar. Então leva-se uma estrutura, tipo uma tenda, cobre-se com este Sol lunar. Este Sol lunar, tipo os buracos dos óbitos, estão a ver? E, portanto, quer dizer que esta espessura de Sol da Lua vai servir de proteção, obviamente, contra estas emissões contínuas de radiação, quer de raios cósmicos, quer principalmente do vento solar, que é pior. Bom, estamos a falar nisso e está a ocorrer neste momento um eclipse do Sol, como vocês sabem, não é? Hoje é só coisas incríveis, hein? Vocês aqui a falarem comigo, é um eclipse do Sol, é o dia de Portugal, é a Envision que é selecionada pela Agência Espacial Europeia. Isto é impressionante. Falem comigo mais vezes, está bem? Voltando à pergunta aqui do nosso amigo. Portanto, nós temos maneiras sempre... Lá, no espaço há sempre problemas, o espaço é perigoso. Mas nós somos espertos, a gente arranja maneiras. Se a gente consegue respirar debaixo d'água, não vemos de ir à Lua. Claro que sim. Nós não temos submarinos, claro. Então, porque não vemos de ir à Lua, claro. Não conseguimos fazer um sistema que seja confortável, seguro, etc. na Lua. Claro que vamos. Agora, claro que isto são anos de trabalho, com milhares de pessoas a trabalhar para conseguirmos desenvolver estes projetos. Não é uma pessoa sozinha, não é? Portanto, são projetos de investigação científica e de engenharia, obviamente, trabalhamos todos em conjunto para desenvolver estas questões. Eu já vos falei numa das hipóteses que é fazer esta proteção com o solo lunar, mas também se pode fazer
tipo buracos no chão, e voltamos a ser homens das cavernas da Lua. Como isto começou assim na Terra, tem algum eterno, começarmos assim na Lua ou em Marte também, neste caso por estas razões da radiação. Mas isso não vai tirar nenhuma possibilidade de nós podermos fazer exploração e termos num dia mais tarde, por exemplo. Eu agora vou só inventar um bocadinho, só para vocês verem, isto que eu vou dizer não está testado, mas só para vocês verem criar brainstorming, criar ideias loucas. Por exemplo, em Marte, como há mais água, nós podemos ter 2 camadas de algo transparente e pelo meio fazer água, encher com água, e a água também serve de proteção a esta radiação. E conseguimos ver, porque é transparente para fora e não sei o quê, e não é preciso levar nada da Terra, que isso é sempre a questão primordial, é levar o mínimo possível, só um par de meias e uma muda de roupa. Estou a brincar, claro, escova-dentes. Portanto, sim. Na próxima pergunta, gostaríamos de saber se o professor já ouviu falar de um fungo de nome Cryptococcus neoformans, que se desenvolveu na região de Chernobyl após o desastre e aparentemente tem a capacidade de absorver a radiação. Acha viável a sua utilização em larga escala para a proteção dos astronautas? Não. Porquê? Apesar de este fungo ter, pelos vistos, há evidência científica do que vocês disseram, é verdade, só que isto é para limpar terrenos contaminados. E a questão dos astronautas é a radiação que eles estão a receber do espaço em cada segundo. Ok? Portanto, é uma questão diferente. No caso de Chernobyl, o que acontece, olha, lá está mais uma vez, nós andarmos a brincar com coisas que não sabemos bem, apesar de eu ter formações, por exemplo, em física nuclear, sou físico teórico, mas eu acho que não se deve utilizar a energia nuclear ainda. Porquê? Porque nós não sabemos já lidar com segurança com algo que pode correr muito, muito mal e que produz o lixo radioativo. Veja-se o que aconteceu também, por exemplo, em Fukushima, no Japão, em que houve um tsunami e eles são tão cuidadosos, os meus colegas japoneses, e agora temos um problema gravíssimo, com peixes com 3 cabeças e tal, e a gente sabe, e ainda para mais, eles sabem bem qual é as consequências disto, porque eles levaram com 2 bombas atómicas em cima da cabeça, que é algo que foi muito feio, mas lá está, usou-se uma coisa que eu não sabia bem a consequência, e ainda hoje há crianças que nascem com leucemia e que morrem pouco tempo depois, e que são inocentes. E foi a comunidade internacional que permitiu isso. Era uma guerra, mas é desculpável? Será? Há quem diga, pois, mas parou a guerra logo ali. Quantos já morreram depois de acabar a guerra e todos inocentes ainda para mais? Não eram militares. Eram quase todos inocentes, principalmente crianças. Estão a ver? Fomos nós, o Ocidente, que fez isso. A gente, claro, não fala muito nesse assunto, mas devia falar. Porque é usar coisas que nós ainda não temos um controle total sobre elas, ou pelo menos um controle muito aprofundado, é extremamente perigoso. Agora, com as alterações climáticas, se calhar vamos, infelizmente, ter que usar energia nuclear. Espero bem que não, mas as alterações climáticas na Terra estão a chegar a um ponto quase de não retorno, e apesar de eu ser contra a utilização da energia nuclear, pode ser que tenha que ser para a gente continuar vivos, e as girafas, e os macaquinhos, e as baleias, e não sei o quê. Se calhar vai ter que ser necessário durante um tempo, mas é como uma questão de sobrevivência. Porquê? Porque a energia nuclear produz uma quantidade de dióxido de carbono mínima, de gases de estufa mínima. Produz o lixo nuclear, mas isso será um problema que temos mais tempo depois para resolver. Por exemplo, com os fungos, que aqui o meu amigo estava a dizer, e que eventualmente será uma boa opção, sim. Mas isto para terrenos contaminados, como eu estava a dizer. Ok. Bem, assim chegamos ao fim da nossa entrevista. Gostaríamos de agradecer outra vez por ter aceito o nosso convite e boa sorte com o seu projeto que foi aceito hoje. Ei! Fantástico! Viram a pontaria que vocês tiveram, é? Bem, vamos a isso então. Então, boa sorte para o vosso trabalho. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa que
queiram saber, eu estou disponível para vocês me enviarem um e-mail e para eu certificar ou para tirar alguma dúvida, está bem? Muito Vamos lá obrigada. ter boas notas, hein? Vamos lá ter boas notas, está bem? Vamos, vamos animar a tropa. Tá? Abracinhos, tudo bom para vocês e bom feriado. Tudo bom, Adeus, bom obrigada. feriado. Obrigada, professor, igualmente.